Gente, é um prazer, uma alegria muito grande estar com vocês aqui hoje, tá? Nós que atenderam o nosso convite. Eu tô com a Ana Paula aqui à minha esquerda, que é uma paciente que fez tratamento de reprodução humana, né? Ela fez FIV, fertilização in vitro, né, Ana Paula? Isso, doutora. E o Vitor, que é também especialista em reprodução humana, a Natália, que é nutricionista e atende muitas pacientes nessa área. E eu também, né, Sueli Rezende, que sou especialista em reprodução humana. E hoje nós queremos falar um pouquinho para vocês sobre a fertilização in vitro em si, quando ela é indicada, quais os fatores que levam a mulher, o casal, a fazer a fertilização in vitro. E, Natália, eu quero falar um pouquinho também sobre qualidade de óvulos, de espermatozoide, reserva ovariana. Eu e o Vitor vamos conversar um pouquinho sobre isso, né? E quero que você fala para nós sobre a nutrição, o quanto ela é importante, como que essa nutrição vai ajudar, né? Como é que nós podemos otimizar os resultados de uma fertilização in vitro, já que é uma jornada um pouco angustiante para os casais e de maneira especial para a mulher, né? Eu vou pedir a Ana Paula para ela nos falar, pelo que eu saiba da sua história, pelo que eu sei da sua história, Ana Paula, você fez laqueadura, né? Como muitas mulheres têm aí 2, 3 filhos, está num relacionamento estável e de repente a vida muda, né? A gente nunca sabe. E quis um outro bebê, né? Você pode falar um pouquinho para nós? Quanto Posso? tempo de laqueadura, tudo? Sim, doutora. Eu tinha 7 anos que eu era laqueada, né? Aí resolvi ter mais um bebê. Aí eu pensei, como eu vou ter mais um bebê sendo que eu sou laqueada? Aí eu fui pesquisar, aí tinha a possibilidade pela fertilização in vitro, né? Aí eu fui em busca e deu super certo. Eu tive meu primeiro positivo na primeira tentativa. Mas que bom, isso a gente sabe que pode acontecer um primeiro positivo na primeira tentativa. Com que frequência isso pode acontecer, Vitor? É muito comum? Se não der positivo, como é que as pacientes têm que fazer? O que que acontece? Olha, primeiramente queria agradecer o convite, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Falar um pouco sobre reprodução humana assistida e fertilização in vitro é sempre um desafio, mas é algo muito bom para que a gente possa esclarecer para todos os pacientes e para as pessoas que estão aí nessa jornada, né? A taxa de sucesso da fertilização in vitro depende de muitos fatores, tá? Tem muita correlação com a idade da mulher e também dos fatores diagnósticos que estão relacionados ao casal, né? Mas é muito importante a gente saber que existem diagnósticos que levam já diretamente para fertilização, como no seu caso, né, Ana, que você tinha feito a laqueadura tubar, então nós tínhamos uma obstrução das trompas que não permitia o encontro do óvulo com o espermatozoide por métodos naturais. Então, super indicado para você. Na época você tinha quantos anos quando você fez? 34. Olha, então, para 34 anos, né, considerando que nós não tivéssemos outros fatores, e fazendo a transferência de um bom embrião, nós chegaríamos ali até 60% de chance de sucesso, né? Mas isso é o que eu falei, depende muito da idade de cada paciente, assim também como outros fatores. Mas foi muito bom você conseguir na primeira. Então, óvulo também pode usar bengala, né? Envelhece, é isso? E você teve quantos óvulos nessa primeira tentativa, Ana Paula? Olha, se eu não me engano, foi 9. Se eu não estou Você enganada. tem mais embriões congelados? Pretende transferir mais? O que você está pensando? Não pretendo no momento, não. O meu neném ainda está muito pequeno ainda, não pretendo ainda. Natália, e para fazer a fertilização in vitro, o que que você orienta para o paciente? Alimentação, hábitos de vida? Vamos ver se a Ana Paula chegou a fazer alguma coisa desse nível aí. Quais são as suas orientações? Então, toda vez que chega um paciente no consultório nutricional e falamos assim, eu vou iniciar as tentativas para uma gestação natural ou para uma fertilização in vitro, a abordagem nutricional é a mesma. Inicialmente, a gente tem um primeiro passo, que é desinflamar o corpo desse paciente, tanto do homem quanto da mulher. Ainda que Então, a mulher gente é já muito mais chega frequente. inflamado. Hoje em dia, a gente já
de cada 10 mulheres que chegam, 10 delas estão inflamadas por conta desse mundo moderno que a gente vive hoje, né? A maioria das pessoas estão expostas a toxinas ambientais, a uma alimentação de iFood, cheio de aditivos que vão inflamar, vão retardar a absorção dos nutrientes. Então, a gente vê isso também a nível de deficiências nutricionais. Então, quando vai engravidar, tem que ser AI natural. iFood está proscrito, não deve mais. Ele vai entrar isso? como uma exceção na dieta, né? Que eu falo que é muito Aham. importante a gente se permitir ali 1, 2 vezes na semana, sair um pouquinho do planejamento para a gente não desenvolver um transtorno alimentar, que também é uma preocupação que a gente tem. Então, aquele paciente que chega a montar uma marmita para levar no casamento, não é isso que eu quero dele, não é isso que eu espero desse acompanhamento nutricional. O que eu espero é que ele mantenha uma constância no que foi planejado naquela alimentação. Uma alimentação anti-inflamatória, rico em antioxidantes, né, pobre, né, em aditivos industrializados. Então, a gente tenta trazer uma alimentação mais saudável para esse paciente, para a gente ter uma melhor resposta metabólica. E Natália, você falando isso, eu tô lembrando aqui de alguns casos, né, Vitor? É muito comum chegar no consultório, pacientes são assim. Eu não tenho nada contra ser vegetariano, vegano, nem nada, mas tem tanta restrição alimentar, tanto, que eu acho que o organismo fala assim, tá em desequilíbrio, sabe? Salve-se o ser e gravidez passa a ser um artigo de luxo. Isso é verdadeiro? Pode acontecer? Porque às vezes tem tanta restrição que eu não sei se seria o ideal para estar lá. E muitas vezes a gente tenta comunicar isso para o paciente e não temos muito sucesso. Você pode falar um pouquinho sobre isso? A individualidade na nutrição é um fator-chave para nós nutricionistas. E é um desafio muito grande, né? Mexer com o hábito alimentar de uma pessoa hoje em dia. Então, quando chega uma paciente, eu tenho todo um cuidado, toda uma cautela na hora de elaborar esse planejamento para que, de fato, ela consiga seguir essa dieta. Porque o mais difícil para o paciente é, de fato, manter essa constância no que foi proposto, né? E a minha grande preocupação também na hora de calcular esse plano alimentar, porque é feito cálculos, né, de índice glicêmico, de proteína, de aporte proteico para essa paciente, que os nutrientes eles já são muito pobres em nutrientes e vitaminas. É muito diferente do que a gente via antigamente, né, na alimentação. Por exemplo, uma cenoura, ela tinha uma boa quantidade, um bom aporte de vitamina A. Hoje em dia não tem mais. A gente joga no sistema para calcular e não bate quase nada. Então, muitas vezes, além da gente tentar introduzir essa alimentação um pouco mais saudável, ainda respeitando algumas preferências do paciente, né? Paciente que não consegue, por exemplo, eu tomo um café, por exemplo, que é o grande também fator tóxico aí na fertilidade. Né? O café é terrível. Nutri, eu não consigo tirar o café. Não adianta eu falar para ela não tomar mais do dia para noite? Não adianta. Então, a gente estabelece qual vai ser a frequência, a quantidade que ela vai tomar. Então, se ela toma 3 xícaras de café por dia, nós vamos reduzir para 2 xícaras a partir de agora. Se toma com açúcar, ela utilizava uma colher de chá de açúcar para adoçar esse café, vamos reduzir essa colher de chá para metade de açúcar e vamos reduzir para a próxima semana um pouquinho, só a pontinha da colher, e assim nós vamos reduzindo gradativamente essas mudanças alimentares para não ser uma coisa que ela vai falar: eu não vou seguir isso aqui, Nutri, me desculpa. Então, para a gente conseguir ter um efeito positivo da alimentação, mudanças são feitas gradativamente. Aproveitando esse gancho, né? Se vocês quiserem também perguntar, falar alguma coisa, tá? Fica à vontade, a gente vai entender um pouquinho. Eu tenho muitas pacientes que vêm de nutricionistas diferentes, de você, de outras, várias nutricionistas. Diz, doutora, eu tô com excesso de cápsulas, de fórmula, não consigo tomar, me dá dor no estômago, eu me sinto mal. E tem muitos alimentos que eu tenho que comprar, assim, aquelas proteínas que vêm individualizadas, né? Seria possível ter uma dieta mais voltada para o que nós temos mesmo de material do dia a dia, que vem da hortaliça, que vem do açougue, sei lá, o que vem do pomar, para que o paciente, assim, ele possa, né, dentro do mercado, escolher, fazer a sua cesta e se adaptar melhor, porque eu vejo que elas começam e, de repente, aquilo fica uma coisa assim, umas coisas muito preparadas e também compradas, né, químicas, eu diria uma química, um excesso de proteína, uma quantidade maior de proteína num produto, de gordura no outro, sei lá. Teria como otimizar esse paciente no mais natural possível? É possível isso aí? Ainda que a gente otimize essa alimentação para o mais natural possível, como eu te disse, os alimentos hoje em dia não são mais como eram antigamente. Então, eles não atingem a quantidade de nutrientes ali no cálculo da dieta. Então, quando a gente identifica isso no cálculo, né, para as nutricionistas que fazem o cálculo, porque não são todas que calculam dieta,
existe essa necessidade de suplementar. Então, por isso que muitas vezes a gente entra com a suplementação. Quando a paciente me relata uma certa intolerância na ingestão de cápsulas, a gente pede para manipular em forma de sachê, que também é possível. Tá? Então, essa é uma questão. Os alimentos hoje em dia estão muito pobres, não são mais como eram antes. Então, por isso essa necessidade. É uma modificação genética, né? A gente tem até uma orientação, né? Na orientação de saúde que nós temos, que né, no futuro a gente teria, assim, se tivesse a grande possibilidade de cultivar os seus vegetais, os seus animais, para poder ter uma alimentação mais saudável, isto seria o melhor, porque mexeu muito, né? Mexeu muito com a genética dos animais, das plantas, e hoje a gente paga um alto preço, inclusive, na repercussão da nossa saúde, não é verdade? Exatamente. Se a gente for comparar a qualidade do ar que era antigamente, né? O ar de hoje é diferente. Se a gente for avaliar como a gente dormia antigamente, dormia muito mais cedo. Hoje em dia as pessoas dormem tarde, com tela no rosto. Então, tipo assim, o mundo moderno deu entrada a esses estímulos extremamente inflamatórios para a nossa vida. Então, isso vem repercutindo na fertilidade da população também. Né, e tende a tendência só a piorar. Existem estudos que indicam que em 2050, mais de 40% da população vai ter diagnóstico de infertilidade. Então, é algo muito preocupante por conta desse mundo moderno que a gente vive hoje. Basta saber que os espermatozoides dos nossos, dos homens, né, atualmente, jovens, ele está, assim, menos da metade do que era dos tataravós, A gente vê isso na clínica, em consultório. Natália, eu queria te fazer uma pergunta justamente pela doutora ter puxado esse gancho. Como fica a questão do... assim, no nosso consultório, a maioria das vezes quem busca o tratamento inicialmente é a mulher, e a gente sempre fala que a infertilidade é do casal. E muitas vezes o homem é muito resistente a fazer a investigação diagnóstica e também mudar hábitos de vida. Você enfrenta essa dificuldade também no consultório, do tipo, a mulher muda muito os hábitos, mas o marido não deixa de beber, não deixa de fumar, ou não faz a dieta, isso é comum? De cada 10 pacientes que eu recebo no consultório, só 2 vêm junto com o marido. Né? E eu vejo que essa é uma preocupação que é muito mais da mulher, principalmente quando a gestação demora para vir. Ela é a primeira que se culpa, ela é a primeira que busca ajuda, e o homem, muitas vezes, ele fica esperando, né, alguma coisa acontecer por parte da mulher, uma iniciativa de um estímulo médico, de um incentivo médico para ele vir até o consultório. E aí o que a gente observa é que não adianta só a gente ter um óvulo bom, a gente precisa também de espermatozoides bons para garantir um bom embrião para uma gestação viável, né? Então, a gente sabe que metade da carga genética daquele embrião vem do homem. E a gente sabe também que o espermatozoide ele é produzido 90 dias atrás, sofrendo todas as influências do que aquele homem come, do que ele usa, de como ele vive. Então, é muito importante que ele também assuma a responsabilidade dele na questão da fertilidade e do processo da gestação. Sabe que você falando sobre isso, Vitor e Ana Paula, esse ano que passou, em julho, eu tive a oportunidade de ir para o Congresso Europeu de Reprodução Humana Assistida em Embriologia, se chama ESHRE. É o maior e melhor evento que nós temos na área de fertilidade, de reprodução humana, do estudo das infertilidades, enfim. E agora chegou a vez do homem. Estão pegando feio no pé do homem, ou seja, no espermatozoide. Por quê? A gente já sabe que homens, após os 45 anos, já têm uma tendência maior de transferir para a prole, a esquizofrenia, X-frágil, autismo, né? Então, você que está me ouvindo aí, não deixa os espermatozoides virar e precisar de bengala também, não. Vamos arrumar bebê, né? Antes disso, a prole. E o que eles viram? Eles viram que o espermatozoide já vem muito modificado por aquela maquinária louca que são os testículos, né? A gente não entende muito bem, tem tanto mecanismo ali, tantas rotas de processamento, de produção e de melhora de espermatozoides e radicais livres e hormônios que afetam já, né, o espermatozoide. Eles viram que homens com obesidade, né, eles têm uma tendência de transferir ansiedade muito grande para a prole, além do que também esquizofrenia, autismo, e que um tratamento para baixar o peso, melhorar, é necessário, pelo menos uns 6 meses antes de tentar a gravidez. Porque, na realidade, o espermatozoide que fertiliza o óvulo hoje, ele foi produzido há 86 dias atrás.
Ele sofre uma maturação, uma modificação em 3 dias, então ficou 89 dias, vamos simplificar em 90, que fica muito mais fácil aí para a gente entender, né, pessoal? Então, o homem tem que preparar mesmo, né? E fazer tratamento, se for preciso, procurar um endócrino, utilizar das medicações que tem atualmente para reduzir peso, tá? Para ter uma prole saudável. Ana Paula, você chegou a procurar uma nutricionista? Você buscou por conta própria? Você fez alguma modificação nos seus hábitos de vida, alimentação? Você pode dar um alô para as pacientes que estão tentando aí e incentivá-las? Posso sim, doutora. Fiz. Eu me preparei uns 6 meses antes, já que eu queria engravidar novamente. Antes de eu procurar uma clínica, eu me preparei antes. Eu fui no nutricionista, eu fiz dieta, eu emagreci bastante, até para mim não engordar muito na gestação, né? Eu emagreci bastante, fui para academia, eu mudei totalmente minha vida, radicalmente, né? Minha alimentação, tudo, mudei tudo. E para quem sempre me pergunta, a primeira coisa que eu falo, mudar seu hábito alimentar. Para todas elas que me perguntam o que eu fiz para me ter meu positivo mais rápido e tal. Sempre a primeira coisa que eu falo, você tem que mudar o seu hábito alimentar. Se você bebe, para de beber. Se você fuma, para de fumar. Tanto você, tanto seu companheiro. Isso que eu sempre falo para todas que me perguntam, mudar seu hábito alimentar. E para mim deu certo. Parabéns. Olha, gente, ela se preparou 6 meses antes, né? Ô, Vitor, acontece com você do paciente te ligar e falar, doutora, eu vou tomar só uma tacinha vai complicar? Como é que você sai dessa? Saia justa, né? Acontece bastante. E é porque, assim, eles já estão, né, já têm um hábito, às vezes, é um etilismo social, mas que eles estão acostumados, né? Mas durante o período reprodutivo, eu não deixo, não. Sim, e quanto tempo você pede para parar antes? Com certeza. Já na primeira consulta, uma das partes principais da anamnese são esses hábitos de vida. Fuma, bebe, toma bebida alcoólica, faz exercício físico. Então, a gente já sabe na primeira consulta e na primeira consulta a gente acorda. Mas mascar fumo não tem problema, Não, né? tem sim. Tem narguile, Tem. aquele eletrônico lá. Como é que é tudo isso? Outro dia, um casal me falou assim, meu marido tá fumando aquele pendrive lá. Pendrive. Eu falei, mas que pendrive? Ela me explicou, eu também não conhecia e tal. Mas assim, todos esses estudos trazem, né, que efeitos tóxicos, fatores tóxicos oxidativos, eles trazem efeitos deletérios para o período reprodutivo. Então, é muito importante isso. A gente orienta muito, muito, muito. Eu costumo dizer para todos os pacientes o seguinte, a fertilização in vitro, ela é uma tecnologia. E é uma tecnologia muito avançada. E os casais têm uma tendência a acreditar muito na tecnologia. Mas para a tecnologia funcionar, a gente depende de boa matéria-prima. Ou seja, se eu não tiver, né, eu vou fazer um pão, eu vou ter os melhores ovos, melhor farinha, melhor ovo, eu ponho sem tecnologia nenhuma, o pão sai. Às vezes, se eu coloco uma tecnologia muito avançada, sai um pão confeitado, ótimo, lindo. Mas é a mesma coisa, se eu não tiver bons óvulos e bons espermatozoides, independente da tecnologia que eu coloco, eu não tenho um bom embrião. E aí eu não tenho boa resposta na fertilização. Ou seja, é fundamental que eles tenham esses bons hábitos para ter uma boa resposta no tratamento reprodutivo. Posso puxar um gancho aqui, aproveitar que você está falando? Vai, Essa questão de a gente fornecer o suporte para nossas células funcionarem de maneira adequada, isso está muito relacionado à alimentação, dos micronutrientes que a gente não consegue atingir através da alimentação. E entra essa necessidade desse equilíbrio metabólico através de adequar vitamina A, magnésio, zinco, que é dar o básico para a célula funcionar, né? Para ela ter uma boa resposta no tratamento da fertilização. Então, esse primeiro acompanhamento nutricional é muito isso, dar esse suporte para a célula para ela funcionar, adequando todo o perfil de nutrientes e vitaminas que a gente tem no organismo. Esse é o primeiro, isso vai ajudar a desinflamar. E também a adequar, né, a composição corporal, porque a gente vê hoje muitas mulheres com excesso de gordura corporal e com falta de musculatura. E muitas vezes entra a necessidade também de entrar com as proteínas que você falou aquela hora. Para a gente poder adequar essa composição corporal. Então, a gente reduz essa gordura corporal, melhora a musculatura, dando mais qualidade metabólica para essa mulher, para responder melhor ao tratamento e para a gestação. Certo.
E assim, vamos ter um bebê, programando, né? Vamos comemorar com uma tacinha de champanhe, então isso não pode. Também não pode. Mas escuta, é a quantidade ou a qualidade? Não tem dose segura, doutora. Não tem dose segura, não Sim. pode, né? Na gestação, inclusive, também não tem. Não é um pouquinho ou bastante, não, nós não temos dose segura na gestação. Tá vendo aí, gente? Ó, então vocês não vão me mandar mais mensagens se pode só uma tacinha, porque deixa eu falar uma coisa para vocês, tá? Problema que o álcool é teratogênico. Quem sabe o que é teratogênico? Causa defeito em embriões. Primeira coisa, quando tá grávida, tá? Outra situação, ele dá uma qualidade terrível para os espermatozoides e para os óvulos. Não interessa se é uma garrafa ou um copo. É a substância química, o álcool em si. Sem falar que complica muito o organismo do casal, né? Quando está tentando um bebê saudável, constituir a família, sua prole, né? E por falar assim em bebê saudável, como você disse, é 50% do pai, 50% da mãe, né? Você viu, Vitor, que as pacientes estão chegando com 40 anos para tentar a primeira gestação. O que tem nos deixado assim muito angustiados, porque poucos delas vêm informadas sobre a nossa reserva ovariana que declina com o passar dos anos, a quantidade de ócitos diminui muito, né? E depois chegam tão lindas, maravilhosas. Uma mulher de 40 anos hoje, ela assim, bem cuidada, faz exercício físico, tá de bem com a vida, tá estável, já conseguiu a maior parte de tudo que quis e agora vamos para a maternidade. Gente, quando nós falamos que os óvulos estão um pouquinho precisando já de uma bengalinha, ficam até de mal com a gente. Vitor, fala um pouquinho sobre isso. Doutora, isso é muito comum. Acho que grande parte dos nossos pacientes vivem essa realidade hoje. São pessoas muito bem-sucedidas, né? Muito saudáveis, cuidam do corpo, têm, assim, muito sucesso. Mas a gente vai entrar na parte da fisiologia. É fisiológico, né? O nosso corpo e as nossas células envelhecem, assim como os óvulos também. Então, com o passar do tempo, nós temos quantidade de óvulos menores e qualidade desses óvulos também. Independente dela ter bons hábitos ou dela ter boa saúde, os Quer óvulos... dizer que tá bonita por fora não significa que o óvulo tá bonito. Não significa que o óvulo tá bonito. No começo da nossa entrevista, a gente estava conversando aqui, falando... Até perguntei a tua idade. Quantos anos você tinha quando você começou a fazer o tratamento? Você me falou 34, não é? Por isso que eu te dei 60% de chance de sucesso para cada transferência de embriões naquele período. Se você fizesse o tratamento com 40 anos, nós estaríamos ali entre 10 a 20% de chance, independente daquilo. A não ser que a gente tivesse feito biópsia do embrião e soubéssemos que estaríamos transferindo um embrião euploide, que é um embrião normal. Né? Já que você falou isso, para fazer biópsia de embrião, a gente precisa de muito óvulo para ter muito embrião. A paciente de 40 anos é a que dá muito óvulo, Vitor? Infelizmente, não. Não. Infelizmente, então, não. A gente pode fazer um ciclo de FIV, achar alguns embriões, esses embriões virem anormais e ela ter que repetir o ciclo de FIV. E não significa que num ciclo subsequente vai encontrar embriões normais. Muitas pacientes desistem e vão para onde? Para o banco de óvulos, que é uma realidade hoje. Quem não fez seu armazenamento de óvulos aos 30 anos, que não foi lá, fez uma programação, isso é como um seguro. Vai acabar caindo num banco de óvulos, né? O que é muito comum, não é assim? Isso é comum e realmente... É um tratamento que ajuda muitos pacientes, porque para você doar óvulos, você tem que ter menos do que 35 anos, uma boa reserva, nenhum fator infeccioso, nenhum fator de alterações cromossômicas. Então, quando você recebe esses óvulos, você, teoricamente, recebe óvulos com qualidades melhores, com mais chances de ter embriões euploides, que são os embriões normais, né? Então, tem estudos assim que falam que pacientes ali com 30 anos, né, que é uma idade... do período reprodutivo bom, para cada 8 ou 10 óvulos captados, nós temos
pelo menos 2 embriões euploides. Mas quando a gente faz o ciclo ali com 40 anos, talvez a gente precise de mais de 30 ou até 40 óvulos, dependendo da idade, para que a gente consiga o mesmo número de embriões euploides, né? E assim, a paciente de 30 anos capta muito óvulo. E a paciente de 40 anos não capta muito óvulos. Por isso que às vezes precisa de mais ciclos de captação para chegar nisso. Eu quero puxar um gancho aqui, falar com vocês. Olha, na vida real, tá? O que acontece? Paciente de 35 anos veio encaminhada para nós, né? Vamos chamá-la de Maria Vitória. Maria Vitória veio encaminhada para fazer reserva ovariana. Ela disse: não, doutora, eu não vou congelar óvulos, eu quero formar embriões, eu quero uma maternidade independente e tal, vou arrumar sêmen do banco, eu quero tentar já formar embriões e engravidar logo, eu já quero ser mãe. Falei, então tudo bem. Eu falei, olha, com essa tua reserva, se a gente conseguir aí 6 óvulos, eu tô muito feliz, tá bem? Foi falado, foi conversado, a MH, explicado tudo, né? E no balãozinho, vou ter 100%. Resumindo a história, consegui 12 óvulos, ficou com 2 embriões. Sinceramente, a gente estava esperando o quê, Vitor? Nesse histórico aí? No máximo... estourando 2, veio 2. Ela foi muito feliz nesse ciclo dela. Recentemente, ela me diz que se ela soubesse que ela ia só ter 2 embriões, ainda vai fazer análise do embrião. Quer fazer de todo jeito a análise do embrião. E nessa idade, não, digamos, pode ter alteração? Pode sim. Quer fazer? Faça, tá? A partir dos 35 anos, a gente já pode ter alguma intercorrência. Mas veio me reclamar que não, que se soubesse que ia ficar só com 2 embriões, não teria feito, né? Eu falei, meu pai, por mais que a gente explique, a pessoa precisa cair na realidade das condições dela. Baixa reserva, teve 12 óvulos. Foi bem, eu dei os parabéns, foi bem. Muito bem. Você não considera que foi bem? Foi muito bom, ciclo ótimo, tem boas chances. Mas realmente é o que eu falei, por ser um tratamento de uma alta tecnologia, a expectativa do paciente, às vezes, ela pensa assim, eu sou saudável, eu faço exercício, então às vezes eles entendem que a estatística para eles pode ser um pouco diferente. Mas isso é muito comum. A gente vê que... por mais que seja uma tecnologia, a gente depende daquelas matérias-primas, né? Eu tenho um caso muito legal, acho que a doutora até vai lembrar depois. Antes de você falar seu caso, deixa eu só perguntar para a Natália. Natália, tem alimento que renova o óvulo? Tem como rejuvenescer esse óvulo, esse espermatozoide? Tem alimentos e suplementações que vão melhorar a qualidade do óvulo. A qualidade. Tá, mas não tem jeito de fazer com que esse óvulo, porque ele já vem aí feito desde que nós estamos lá no útero da mãe. E o que é que melhora a qualidade do óvulo? Para ele aceitar, digamos, melhora a fertilização, dá melhores embriões? Na parte alimentar, uma alimentação anti-inflamatória vai favorecer essa qualidade dele, né? Reduzindo essa carga tóxica. Você quer falar para nós o que é uma alimentação anti-inflamatória? Assim, chuchu é anti-inflamatório, sei lá, isso é anti-inflamatório. Só para o pessoal poder trabalhar com isso. Essa alimentação que só, por exemplo, assim, as lasanhas pré-prontas, tudo que é industrializado, enlatados, o excesso de gorduras na alimentação também pode ser considerado um alimento inflamatório, até mesmo os alimentos ricos em glúten, né? Muita preparação com farinha de trigo. Eu também falaria também aí em relação à parte inflamatória, um pouquinho do leite e dos derivados, dependendo de qual esse leite que você faz o uso, porque não são todos, né? Tem alguns mais específicos aí. Mas seria mais a questão desses alimentos. Quais que são mais específicos, que pode causar mais inflamação? O leite de vaca, né? O tipo A mesmo que a gente encontra, porque tem hoje aqui em Campo Grande para vender. O problema é que Campo Grande não tem muita variedade, né? Dessas coisas que a gente normalmente vê para indicar. Mas o leite tipo A2, ele é menos inflamatório, por exemplo, do que o leite de vaca convencional. Então, esse eu indico. Os outros derivados também que eu indico os iogurtes que são compostos por até 3 ingredientes. Então, nada de pegar aquela lista imensa de ingredientes, que é cheio de aditivos exatamente para aquele produto durar mais tempo na prateleira do mercado. Então, eu peço para evitar. Inclusive, tem um aplicativo no celular que eu indico para minhas pacientes, que é o Desrotulando, para elas sempre usarem... Desrotulando? Desrotulando. Você escaneia o código de barras do produto no mercado e ele te dá a lista de todos os aditivos que tem ali. Então, eu sempre falo assim, ficou em dúvida se aquele alimento vai ser bom para você ou não, se ele é muito inflamatório, puxa lá no Desrotulando que ele vai te ajudar a identificar esse alimento. Então, sempre
menor E lista de ingredientes é mais frutas, assim, saudável. frutas que seriam anti-inflamatórias, verduras. Uma fruta que eu indico bastante para a questão da fertilidade é a melancia, principalmente a parte branca da melancia, que ela tem bastante citrulina. E é um dos poucos alimentos que tem uma boa quantidade de citrulina comparada aos outros. Então, a melancia, essa citrulina ajuda na parte da vascularização e Mas ela como é que melhora come essas aquela taxas. parte Eu ia branca? perguntar isso, é a Tão parte sem branca. gosto? Eu O ia que você perguntar sugere isso. fazer com Fazer aquilo suco? ali? A gente faz um suco dele com vários outros ingredientes. Então, a gente coloca junto a beterraba, que também melhora a vascularização, abacaxi, gengibre, que é um potente anti-inflamatório, para reduzir essa carga tóxica do organismo, fazer um detox ali, né? Ajudar o fígado a fazer o detox. Então, a gente coloca tudo num sucão, lá num shake, para tomar aí durante o Isso dia. diariamente. Eu sempre falo assim, pelo menos umas 2, 3 vezes na semana seria interessante. Seria interessante, né? E- Você viu, Ana Paula, quanta coisa diferente, né? E uma das coisas, questão inflamatória também, que a gente vê muito frequente, é a alimentação que é rica em açúcar, né? Açúcar refinado e o índice glicêmico dessas refeições muito altas. Porque tudo tem muito carboidrato, se a gente for parar para avaliar. Então, por isso que eu sempre falo que uma das estratégias nutricionais é acrescentar proteína junto com as refeições. Se eu for perguntar o café da manhã de uma paciente, normalmente é o quê? É pão, requeijão e uma fatia de queijo. O que tem de proteína ali, de grupos alimentares falando? Não tem. Muitas vezes não tem um ovo, não tem um franguinho desfiado ali para compor aquela refeição. E a gente faz pico glicêmico o tempo todo no nosso organismo, né? Aumentando aí a predisposição de uma resistência à insulina, de alterações metabólicas. Então, isso a gente reajusta no consultório, mantendo esse índice glicêmico mais estável, mais constante, para a gente oferecer essa qualidade para o óvulo, que precisa de energia para a gente garantir folículos bons. Então, isso você faz para as pacientes que têm ovários micropolicísticos, tem SOP. É uma Controle das do índice estratégias. é uma das para endometriose estratégias. também. Para Caso de endometriose também. Nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco, e o Vitor quer relatar um caso dele. Não, antes disso, eu queria só perguntar uma coisa. É muito comum as pacientes falarem assim: doutor, eu li lá que carne vermelha é inflamatório, eu cortei, não tô comendo nada. O que você me fala sobre isso? Elas cortam. A carne vermelha, principalmente as vísceras, né, da carne vermelha, o fígado, eles são muito ricos em nutrientes e vitaminas. É um dos alimentos mais completos, vamos dizer assim, falando que não existe um alimento completo, mas é o que mais tem um teor de nutrientes e vitaminas. Se você for ver um fígado, por exemplo, ele atinge em 100 gramas a quantidade de vitamina A que deveria comer durante o dia todo. Mas quem que come fígado bovino, né? É difícil, quando eu falo, a maioria dos pacientes torcem o nariz. Então, dá para indicar para todas. A carne vermelha, ela é contraindicada, né? Deve-se limitar o consumo dela para pacientes que têm endometriose. São estudos comprovam por conta do ácido araquidônico que tem numa maior quantidade na carne vermelha e estimula ali a parte das prostaglandinas. Então, para endometriose, eu limito ali o consumo de carne vermelha de no máximo 2 vezes na semana. Então, preferi, né, o consumo de peixe, de frango, de ovos, para substituir essa proteína da alimentação. Mas na gestação, no preparo da FIV, a carne vermelha eu super indico. Nossa, super. E para o homem, a carne vermelha em excesso? Porque aqui no nosso estado a gente tem realmente um excesso. Toda reunião social é mais um churrasquinho, é isso, é aquilo, né? E a gente vê em alguns relatórios a questão da mudança, inserir as proteínas vegetais e outras mais. O que você fala sobre isso, Natália? O que seria o excesso? O excesso é aquilo que ultrapassou a necessidade diária dele. Então, quando a gente calcula uma dieta, por exemplo, a taxa de energética total que aquele paciente deve ingerir por dia, se é 1.500, se é 2.000 calorias numa dieta, existe um cálculo que a gente faz também para determinar a quantidade de proteína, de carboidrato e de gorduras que vão compor aqueles macronutrientes. Então, por exemplo, se eu calculei ali, o ideal para você ter uma ideia de proteína na dieta é de 1,5 a 2,0 de proteína por quilo de peso. Então, se eu calculei aquela quantidade, deu, por exemplo, 300 gramas por dia, e esse homem está consumindo 400, então significa que aquilo está em excesso para ele. Mas se ele faz acompanhamento nutricional, muito dificilmente ele vai ultrapassar as necessidades, porque a gente faz esse controle certinho e distribui durante o dia, fraciona, para a gente ter uma melhor absorção também dos nutrientes que ele tem. Então, nós temos hoje, né, a chegada de pacientes utilizando muitos suplementos dentro do consultório. Usando whey, usando creatina, usando estimulantes, a cafeína, né? Usando várias coisas assim. Você pode falar alguma coisa sobre isso para nós, orientar, porque às vezes nós temos assim, não é a falta de, é o excesso de, né? Como a gente vai trabalhar com isso daí, né?
essa questão aí do excesso de proteínas que vem, né? Que você já falou um pouquinho. Justamente, é Os nesse momento estimulantes. que a nutrição ela vai atuar, né? Ajustando, trazendo esse equilíbrio alimentar para esse paciente. Então, o equilíbrio, né, também faz parte desse acompanhamento. No caso do whey protein, que é a segunda vez que eu acho que você está falando dele, ele é uma estratégia de aporte proteico. Porque você imagina eu elaborar um plano alimentar para um paciente, passar para ele comer um bife no café da manhã, né, com uma fonte de proteína. Ele não vai comer. É muito difícil pacientes que aderem a esse tipo de dieta. Então, mais uma vez, aquele cuidado na hora de fazer essa proposta alimentar. Nós nutricionistas temos esse papel que é extremamente desafiador. Não é fácil trabalhar com a alimentação dos pacientes. Então, muitas vezes a gente passa um shake com aporte com whey protein para melhorar o aporte proteico daquela refeição. O whey protein, ele é o padrão ouro da área da nutrição. Ele tem todos os aminoácidos essenciais. O que acontece é que alguns pacientes não se sentem bem consumindo ele por conta de sintomas gastrointestinais, como uma distensão abdominal, principalmente os pacientes que têm intolerância à lactose ou alguma coisa relacionada ao leite. Quando o paciente apresenta uma certa intolerância, ele me fala assim, Natália, eu tive enxaqueca, ou eu tive algum sintoma aqui que minha barriga ficou estufada, a gente passa por uma segunda opção de proteína, que seria a proteína vegetal. A proteína vegetal ela não vai ter algum aminoácido ou outro ali que no whey tem. E a terceira opção seria a proteína de colágeno, que essa é a mais clean, vamos dizer assim, é a que é o que eu mais indico em consultório, que ele não tem o leite na composição, mas também não tem nenhum aminoácido essencial. Então, a gente precisa trabalhar ainda mais esses cuidados dos aminoácidos essenciais, que é a arginina, a carnitina, que é tão importante para a saúde mitocondrial, né? Que a gente sabe que é importante. Ô, Vitor, e maca peruana? Você já recebe lá direto? Maca peruana, tríbulos terrestre, e tem também os que aplicam testosterona. O que você fala sobre isso, Vitor? É bom para o espermatozoide, não é? O que vai acontecer com o nosso tratamento? Olha, testosterona nunca, né? Testosterona nunca, porque ele inibe o eixo hipotálamo hipofisário e inibe a estimulação dos hormônios que vão ajudar a produção do espermatozoide. Então, é muito comum que, às vezes, as pessoas chegam no nosso consultório e falam, olha, mas eu tô usando aquele que é de gel, né? Eu tô fazendo uma dose pequenininha, é só para eu fazer academia. Mas a gente vê que isso inibe muito a produção de espermatozoide. E alguns pacientes chegam a ficar azospérmicos, ou seja, não produzem um espermatozoide. É uma das principais causas hoje que a gente vê no consultório como fator de infertilidade masculina. Muito comum, né? Os jovens usando bastante testosterona. Eu tive um caso que tinha feito a análise seminal, estava normal, uns 3 meses antes. E o casal adiou por uma série de questões, queria melhorar, tal, enfim. No dia tava tudo bem, captei os óvulos, tal, cadê o espermatozoide? Colheu o sêmen, não tinha espermatozoide, né? O que aconteceu? Ele falou, mas eu não entendo, doutora, cadê? Já tem o bebê em casa, graças a Deus, voltou a funcionar tudo normal, mas assim... Aí eu falei, gente, mas era tão bom essa análise seminal, o que aconteceu, né? Aí fui e falei, mas você não tá tomando alguma medicação? Ah, tô injetando testosterona, tá? Quer dizer... É o anticoncepcional perfeito, né? Porque exógeno bloqueia, endógeno que a gente produz, né? Então, muitas vezes vem tomando maca, vem tomando tríbulos. Isso aí é uma maneira de ativar a testosterona endógena, pode ajudar. Mas a gente faz uma análise, avalia, vê se mantém, se retira, né? Se vai tudo bem aí nesse sentido, né? O que mais, Vitor, você poderia falar para nós sobre, assim como tem o banco de óvulos, tem também o banco de sêmen, né? Você já teve caso de pacientes que precisaram utilizar banco de sêmen? Sim, nós temos sim o banco de sêmen. Então, sempre que nós temos um paciente com azospermia, que é a ausência do espermatozoide no ejaculado, a gente vai fazer uma investigação para saber qual é o motivo dessa azospermia, né? Então, nós temos 2 tipos. Azospermias são obstrutivas e não obstrutivas. Obstrutiva... Azospermia seria a ausência total de espermatozoide. Isso, não temos espermatozoides. E aí a gente vai investigar o seguinte, basicamente, ele produz, mas para ejacular ele não está chegando lá, né? O mais comum é a vasectomia, quando a gente faz a ligadura do ducto deferente. Então, por mais que o testículo produza no ejaculado, o espermatozoide não vem. Ou então, ele não produz. Então, nós temos que entender nesses casos. Por quê? Se o paciente produz, tem técnicas de captação do espermatozoide. A gente pode fazer uma punção do epidídimo, que é
uma agulha bem fininha que chega ali onde os espermatozoides estão armazenados e a gente consegue usar para fertilização in Gente, vitro. ó, se você tiver que fazer essa punção, peça sedação, tá? É com sedação. É com sedação. O urologista fala que não precisa, mas faça com sedação. Os homens reclamam de muito incômodo depois, né? Isso. E aí põe um gelinho depois, não vai brincar, não vai inventar de jogar futebol ou viajar depois que colhe, porque senão vai ficar com um inchaço bem grande na região, né? E outras técnicas também podem ser, ao invés da punção do epidídimo, a gente pode ter punção testicular ou tese ou microtese, que é, na verdade, um procedimento cirúrgico mais avançado, que é a abertura do testículo para pegar dentro do túbulo seminífero, tá? Então, o paciente não tem no ejaculado, mas ele produz, temos técnicas para captar esse espermatozoide. Se o paciente realmente não produz, aí sim, banco de sêmen, né? E o banco de sêmen hoje nós temos uma evolução muito grande, é muito legal porque você consegue buscar baseado nas suas características, né? Tipagem sanguínea, cor da pele, cor dos olhos, etnia. Então, você busca dentro do banco um doador que vai ser bem semelhante e faz o tratamento normal. Vai ser feita a fertilização, formado o embrião, transferimos depois para a gestação. E ele pode ver a foto do doador, assim? Como é que funciona isso? A maioria dos bancos trazem informações gerais, como eu tinha dito anteriormente, que é cor dos olhos, cor da pele, etnia, profissões, essas coisas. Mas alguns bancos já trazem uma foto do doador de quando criança, né? Aham. Porque aí ele consegue projetar um pouco como poderia ser a criança de quando pequena. Mas o doador é sempre anônimo. Anônimo, né? Acho que no Brasil essa foto de criança não é permitida No ainda, Brasil, né? não. No exterior, isso já tem um banco com foto e tudo. E assim, Ana Paula, da tua parte não tinha problema masculino, não, né? Era só a questão da laqueadura. Sim, não tinha problema nenhum. Meu esposo. Você pode falar para nós, assim, um pouquinho da sua experiência no tratamento, a importância de atender as orientações médicas, de seguir direitinho? O que foi mais cansativo para você? Como é que funcionou? Fala para quem vai fazer uma fertilização in vitro, o que é que você deixaria, assim, de orientação para essa pessoa? O que é que ela pode esperar? Doutora, o que eu sempre falo para minhas amigas, vamos dizer assim, para quem quer fazer, né? Para elas seguirem à risca ali certinho os medicamentos. Porque tem um caso de até uma colega minha, ela mora no Rio de Janeiro. Não conheço ela pessoalmente, ela me conheceu por outros meios, né? Ela não queria tomar o remédio, as vitaminas, tal. Eu falei assim, não, eu só vou tomar depois que eu tiver meu positivo. Eu falei, não, você tem que tomar antes. Não é assim. Se eu seguir a risco desde o primeiro dia. Desde o primeiro dia que eu fui no consultório, você vai começar a tomar isso, isso, isso. Eu e meu esposo, a gente tomamos certinho. Antes do positivo, a gente tomamos certinho. O que mais, eu ficava um pouquinho mais ansiosa, porque eu fui doadora. Então. Eu tive de esperar mais um ciclo para vir a minha vez, né? Mas correu tudo certo. Esperei. Até na época a doutora falava assim, você tem que controlar um pouquinho a sua ansiedade, que atrapalha bastante. Então, sempre que eu passo para elas, né? Se você é muito ansiosa, você tem que controlar isso. Tudo que eu passei, que eu consigo lembrar, eu passo para todo mundo, né? Para quem me pergunta. Controla a ansiedade, muda a sua alimentação. Eu sempre penso positivo para elas, né? Vai dar certo. Elas falam, mas você conseguiu de primeira. E se eu não conseguir de primeira? Não desista, tenta de novo, né? Pode ter sido falta de alguma vitamina, alguma coisa. Por isso que é importante tomar certinho os medicamentos que o médico passa, né? Não deixar de tomar. Não deixar de ter uma alimentação saudável, né? E nunca desistir. Então, você foi doadora. Eu fui. Foi difícil tomar essa decisão de doar? Não. Conta um Não. pouquinho para nós. O que você pensou assim? Olha, Vou doar e... eu pensei assim, doutora, nas mulheres que não poderiam engravidar por forma natural. Ou até mesmo essas que querem ser mãe solo, né? Pensei assim, por que não eu não doar para ajudar outras mulheres também, né? Por isso que eu doei. Eu doei óvulos e também depois doei embriões. Ah, que bom. Uhum. Aí muitas falam assim, mas como assim? Seu filho espalhado por aí? Eu falei, não, eu não penso assim. Eu estou ajudando
outros casais, outra mulher, né? Eu penso assim, ajudar sempre o próximo, né? Que seja vontade de Deus. Sempre eu penso assim, né? Não vai ser meus filhos espalhados por aí, vai ser ajudando outras mães, outras mulheres, outros casais. Olha, muito lindo esse depoimento dela, né, gente? Muito Muito, muito lindo. lindo. Porque um dos problemas que a gente vê quando o paciente vai doar, né? A gente quer que ele tenha bem essa consciência que vai ajudar, né? Porque doar um óvulo, depois pensar, metade minha, é um filho meu que está aí na população, né? Ficar com essa impressão. Ou embriões, veja só como hoje, né? Eu digo assim, só fica sem filhos realmente quem não vai adiante e não vence barreiras e não vence assim preconceitos e não vence situações, porque você tem doação de óvulos, doação de espermatozoides, doação de embriões e até empréstimo temporário do útero, né, que a gente chama de cessão temporária de útero, tá? Muitas mulheres não podem gestar, né? Que acontece? Às vezes perde o útero por uma situação de câncer ou miomas muito grandes, né? Ou então tem uma doença assim muito grave que chega um tempo da gestação, perde os bebês, né? Acontece também que não consegue gerar por problema renal, problema cardíaco grave, de pressão, de trombofilias que rejeita os embriões. Então, alguém que dispõe a gerar por ela é muito lindo. Esse ano, no centro, nós tivemos mais de 6 casos, né, de empréstimo de útero em situações diferentes, né? O que é uma coisa maravilhosa, né, Vitor? Lindo, maravilhoso. É muito, muito legal. E muito sucesso, né? Foi isso mesmo. Foram mais de 6 casos que Mais deram 6 certo. casos que deram certo, né? E assim, você vê o desprendimento das pessoas, né, em emprestar e o desprendimento da pessoa de aceitar. E muitas vezes nessa situação, assim, pode ser óvulos próprios da mulher que vai fazer o embriãozinho e usar, né, alguém, assim, o útero de outra pessoa por disponibilidade dessa pessoa emprestar. E pode ser de óvulo doado, pode ser embrião doado, não precisa ser necessariamente com os gametas próprios, né? Então, o bebê chega em casa, e se tudo isso aí, né, ainda tem a possibilidade da adoção, né? Se quiser ir para uma adoção, enfim, não podemos ficar sem o bebezinho em casa, né? Você teria alguma coisa para falar para nós, Vitor, sobre a qualidade, né? Nós falamos bastante qualidade de espermatozoide, de óvulo, né? Mas qual é, assim, a abordagem que a gente vai ter com um paciente que chega querendo engravidar e já está numa tentativa há mais de 3 anos, tá? De tentativa. Aí nós vamos ter que fazer toda a anamnese, os principais exames. E o que você orienta? 3 anos é um período curto, um período longo? Porque chegam gente que está com 15, 16 anos e ainda quer continuar no coito programado, né? Qual o recado que nós vamos dar para essas pessoas? O 3º ano de tentativa é um sinal de alerta muito importante para quem faz a parte de reprodução humana assistida, tá? Eu costumo dizer assim, sem que a gente tenha nenhum fator de dificuldade, nem feminino, nem masculino, tendo relação no período fértil, a gente chega à média ali de 15% de chance por mês para pacientes com menos de 35 anos. Quando passa o 1º ano e não veio, tudo bem, pode ser que eu não esteja partindo ali de 15%. Mas passou o 2º ano e não veio, pode ser que eu esteja com uma porcentagem menor. Passou o 3º ano e não veio, pode ser que eu esteja trabalhando com uma porcentagem muito pequena. Então, nós temos uma tendência a direcionar muito pelos fatores de diagnóstico. Eu tenho isso é um fator que me impede dos métodos naturais. Ou eu tenho a outra doença que também me impede. Isso é um fator diagnóstico. Então, endometriose, fator das trompas, fatores masculinos são diagnósticos. Mas é importante falar também dos fatores prognósticos. Ou seja, qual é a chance de sucesso dos métodos de baixa complexidade? Do tipo, controlando o ciclo e namorando em casa, né? Quem tem melhores chances de engravidar por esses métodos? Pacientes com menos de 37 anos, com menos de 3 anos de tentativa, sem alterações das trompas, com boa reserva ovariana, sem fator masculino.
Então, às vezes, o casal já está com mais de 3 anos de tentativa, tem mais de 37 anos, tem um fator masculino associado, e aí, mesmo assim, continuar insistindo em baixa complexidade, acaba que prejudica, porque a gente vai perdendo muito tempo. Então, ao invés de eu fazer a fertilização agora, eu postergo mais 1 ou 2 anos, quando eu vou, o meu óvulo já está diferente, o meu espermatozoide já está diferente. Então, a partir do 3º ano de tentativa, é um sinal de alerta muito importante para a parte reprodutiva, tá? Eu costumo dizer isso para os meus pacientes, eu falo, olha, nós já temos mais de 3 anos de tentativa. Nós viemos para toda uma investigação, e por isso a importância da investigação diagnóstica muito detalhada. Nós encontramos fatores diagnósticos. E se mesmo assim eu te propor o mesmo tratamento que você está fazendo há 3 anos, eu não mudo a tua chance. É muito importante o casal ter esse entendimento. Olha, estamos aqui já há 3 anos e não veio, temos que mudar de técnica, né? Uhum. É claro, nem sempre o casal pode naquele momento. Ó, não posso esse que é o plano A, tudo bem, vou pro plano B. Mas é muito importante que a gente tenha essa visão de que o 3º ano de tentativa é um sinal de alerta muito importante na reprodução. Vitor, é interessante você falar isso e eu quero falar um pouquinho de uma situação, casais que ficam tentando na relação programada e acompanham com os testes de LH, de ovulação, né? Muitas vezes chegam no consultório com uma condição muito ruim, inclusive de relacionamento. Por quê? Porque não tem nada mais chato do que uma relação para procriação. Perde todo o glamour, digamos assim, né? Da relação, da atividade sexual. Então, muitas vezes o homem tem falhas, não consegue ereção, não consegue ejaculação. E aí começa a ter, além da dificuldade de engravidar, o ruído da disfunção sexual que se instala, né? Então, muitos casamentos, quando vem o bebê, acabam. E a gente fala, mas veio o bebê e acabou. Mas por quê? Porque o desgaste foi muito grande para chegar até ter o bebê. Então, a gente tem que respeitar, tem que ter os limites, né? E começa, então, a dar toda uma intercorrência, né, nessa situação. Então, é importante o casal estar atento e não ficar insistindo muitas vezes, não, mas eu só quero fazer uma FIV se eu achar um motivo palpável para fazer. Gente, existe aí 10% de infertilidade sem causa aparente, que nós nunca vamos descobrir o que é que aconteceu, e vai otimizar e chegar o bebê em casa, né? Como também a maioria das vezes a gente não volta ao status de produzir o óvulo, o espermatozoide. Consegue o bebê, mas o problema continua lá. Tanto é que para um segundo tem que retornar, né? E como também às vezes acontece, depois tem uma gravidez espontânea, parece que desencuca, relaxa a presença de um bebê em casa. Também ajuda, né? Mas a última coisa que a gente pode falar que é emocional, que está atrapalhando, que é psicológico, essa seria a última coisa que nós falaríamos. A gente tem que pesquisar muito. Eu quero falar um pouquinho aqui sobre a pesquisa da fertilidade da mulher. As provas de fertilidade, digamos, são 2 exames bem conhecidos pelas mulheres que estão tentando engravidar, que é o antimileriano e a contagem de folículos antrais, né? Hoje se sabe que não só atesta a função do momento que está ali, que é pesquisado, porque o hormônio antimileriano vai falar assim, qual é o seu estoque de óvulos, seria a sua reserva, o que você tem lá no seu tanque de óvulos, né? E a contagem de folículos antrais, que é contar todas aquelas bolinhas pretinhas no ovário, que eu falo que é a casa do óvulo, né? Ali, vai dar o futuro óvulo. Então, isso aí dá uma ideia muito boa para nós da fertilidade da mulher. E hoje a gente já sabe assim que não é só no momento, mas é um preditivo até se vai menopausar mais precoce ou não. E muitas mulheres chegam no consultório e querem aferir a reserva ovariana, mas elas vêm usando contraceptivos orais, às vezes pílulas combinadas, às vezes o DIU de levonorgestrel, que a gente conhece aqui como Mirena, Cailina, os DIUs, né? E às vezes vem usando pílulas à base de progesterona, pílulas com composto de progesterona. Como aferir essa reserva ovariana? Ela não quer engravidar, a gente vai deixá-la sem um método, às vezes eu peço para trocar por um DIU de prata, alguma coisa assim, mas também não querem colocar. E hoje a gente tem proporções do que esse hormônio estaria diminuído
em uso de determinados tipos de contraceptivo, e dá para a gente ter uma base boa também em relação a isso daí. Então, você, mulher que está me ouvindo, tá aí com seus 27, 30 anos, né, 35, evitando, mas não sabe nem se ainda tem uma reserva ovariana adequada. Olha, não perca seu tempo, procura seu ginecologista, procura uma clínica especializada e fala: quero aferir minha reserva ovariana, como eu estou, né? Porque, infelizmente, a gente sabe que uma porcentagem, 10% da população com 33 anos já está ali muito baixa a reserva, e 1% com 27 anos já tem um déficit ou insuficiência ovariana primária, tomando contraceptivos e não sabe sobre mais o que vai acontecer, né? Eu vou, então, deixar que cada um de vocês, nós temos ainda uns 6, 7 minutinhos para conversar um pouquinho mais, fazer um resumo e deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos ouvindo aqui. Pode começar, Natália? Queria incentivar vocês que estão ouvindo a gente, vocês mulheres, casais que querem buscar melhorar a fertilidade, que buscam aí uma futura gestação, a buscar esse auxílio nutricional, né, pra gente estar acompanhando, adequando, fazendo esse controle metabólico, é tão importante. A gente sabe que essa adequação vai ser também muito importante nas primeiras horas de gestação, garantindo aí um bom desenvolvimento fetal, uma boa formação, né, uma boa implantação também, porque a gente sabe que o líquido que banha esse endométrio vai ser responsável para aumentar a chance de sucesso da implantação. Então, não deixe de buscar esse ajuste alimentar, que vai ser importante antes, durante e depois da gestação também. Então, vamos prestar bastante atenção nisso daí, né? O que a gente põe no nosso prato, que está na mesa, hábitos de exercício físico, né, Vitor? Isso é fundamental. Eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui hoje com vocês, discutindo um tema tão importante, acompanhar a Ana aqui numa história de sucesso. E queria deixar para as tentantes, né, a importância dos hábitos de vida saudáveis, a importância da adesão ao tratamento e a importância de não desistir do tratamento, né? Eu acho que é muito comum que a gente tenha casos de sucesso já na primeira tentativa. Outras pacientes às vezes precisam de mais tentativas, mas é sempre importante não desistir, porque cada vez que a gente tenta, a gente chega mais próximo do nosso objetivo. A Paula quer deixar um recado para as que estão tentando, que estão já fazendo a fertilização in vitro. Olha, o meu recado é: nunca desistam, tá? Se o seu positivo não vir de primeira vez, vai vir na segunda ou pode vir na terceira, mas nunca desistam. Toma os remédios certinho, tá? Alimentação saudável sempre, tanto antes, tanto depois, para a vida, né? E não desistam, tá? Eu quero agradecer aqui a minha participação, o convite que eu tive aqui, tá? E é isso, não desistam, meninas. Agradeço a todos, né? Logo nós vamos ter outras oportunidades, vamos trazer outros assuntos mais específicos. Quem sabe uma hora a gente vem falar aqui só mais sobre endometriose, ovários micropolicísticos, né? É uma coisa mais específica. Também outros assuntos que nós vamos trazer e colocar aqui em pauta com outros especialistas também, né? E vamos que vamos, porque se não tentar, não vem o bebê, né? Não vamos desanimar jamais, até ter o bebê em casa, tá bom? Até mais.